Embarque em uma jornada narrativa fascinante com Os Segredos de Jericó, revelando o poder oculto nas muralhas. Este vídeo especial de A Bíblia Obscura nos leva ao coração de Josué 6, desvendando a incrível história da queda das muralhas de Jericó. Exploramos a fé inquebrantável dos israelitas, a estratégia divina por trás do milagre e as implicações teológicas da intervenção de Deus na conquista da cidade. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre a natureza da fé, a obediência e a manifestação do poder divino na história. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e inscrever-se no canal A Bíblia Obscura para acompanhar nossos conteúdos que mergulham nos mistérios da fé e nas histórias da Bíblia. Compartilhe com seus amigos e contribua para o crescimento de nosso canal, que se dedica a trazer vídeos que inspiram e esclarecem. Agora, fiquem com o vídeo Os Segredos de Jericó, revelando o poder oculto nas muralhas. A narrativa se inicia sob o crepúsculo de um deserto que testemunha a chegada dos israelitas às imponentes muralhas de Jericó. No acampamento israelita, a atmosfera é uma mistura de esperança e incerteza. Josué, como líder nomeado após Moisés, caminha pensativo entre seu povo, refletindo sobre a magnitude da tarefa que tem à frente. O desafio não é apenas militar, mas profundamente espiritual. À medida que a noite cai, Josué se afasta do acampamento, buscando comunhão com Deus. É então que ocorre uma revelação divina, um momento de profundo significado espiritual. Uma figura misteriosa, apresentada como o comandante do exército do Senhor, aparece diante dele, instigando um diálogo que moldará todo o curso dos eventos seguintes. Neste diálogo, Josué recebe instruções peculiares: marchar ao redor de Jericó durante 6 dias, e no 7º, com trombetas de chifres de carneiro e um clamor de guerra, ver as muralhas da cidade colapsarem. O plano, embora incomum, é recebido com uma fé inabalável por Josué, que percebe a mão de Deus nessa estratégia. De volta ao acampamento, Josué compartilha a visão com seu povo. As reações são mistas. Alguns demonstram fé cega, enquanto outros estão céticos, questionando a lógica e a eficácia de tal plano. No entanto, a liderança firme e a fé inabalável de Josué servem como um farol, guiando o moral do povo. Os preparativos começam ao amanhecer. Sacerdotes, guerreiros e o povo se organizam em uma formação precisa, cada um ciente do papel que desempenhará na realização dessa tarefa divina. As trombetas de chifre de carneiro, instrumentos de um chamado celestial, são postas à frente, prontas para soar a marcha que entraria para a história. A primeira volta ao redor de Jericó é marcada por um silêncio reverente, quebrado apenas pelo som dos passos e das trombetas. As muralhas da cidade, imponentes e aparentemente intransponíveis, lançam uma sombra tanto física quanto espiritual sobre os marchantes. O mistério da promessa divina paira no ar, alimentando tanto a fé quanto o medo. Nos dias subsequentes, a rotina se repete. A cada volta, a tensão cresce, tanto dentro das muralhas de Jericó, onde os habitantes observam com uma mistura de escárnio e apreensão crescente, quanto entre os israelitas, cuja fé é posta à prova diante do silêncio das muralhas. Ao chegar o 6º dia, um sentimento de expectativa palpável toma conta do acampamento israelita. Josué, sempre presente e vigilante, encoraja seu povo a manter a fé, reiterando que o poder de Deus se manifestaria no tempo determinado. A narrativa deixa o leitor na iminência do 7º dia, um prenúncio da intervenção divina que se avizinha. Com o romper da aurora do 7º dia, uma energia renovada percorre o acampamento israelita. Josué, com uma convicção que transcende a compreensão humana, ordena que o povo se prepare para a marcha final. A fé deles é agora uma chama inextinguível, alimentada pela promessa de um milagre iminente. Neste dia decisivo, a ordem de Josué é marchar 7 vezes ao redor da cidade. Com cada volta, a expectativa se intensifica. Os sacerdotes, com trombetas em mãos, lideram a procissão, seguidos pelos guerreiros e pelo resto do povo. Cada passo ressoa com um propósito divino. Cada toque das trombetas é um prenúncio do inexplicável. Dentro das muralhas de Jericó, a situação é tensa. Os habitantes que inicialmente zombavam dos israelitas agora se confrontam com a possibilidade de um poder sobrenatural.
O medo começa a substituir a arrogância, e alguns se perguntam se as histórias sobre o Deus de Israel que haviam ouvido poderiam ser verdadeiras. Ao completarem a 7ª volta, Josué comanda que o povo grite. O grito, uma explosão de fé e esperança, ecoa contra as muralhas. É um momento de pura catarse, onde a fé coletiva se manifesta em uma demonstração de força espiritual e emocional. E então, acontece o inimaginável. As muralhas de Jericó, símbolos de poder e resistência, começam a tremer. A terra vibra e o som de pedras se deslocando preenche o ar. O impossível se torna realidade. As muralhas robustas colapsam, não pela força humana, mas pelo poder divino. A queda das muralhas é simultaneamente um triunfo e um desafio. Para os israelitas, é a confirmação de sua fé e a promessa divina cumprida. Para os habitantes de Jericó, é o fim de uma era, uma demonstração avassaladora do poder do Deus de Israel. Josué, diante desse milagre, reafirma a soberania de Deus, lembrando seu povo de que a conquista não é fruto de sua força, mas um ato de graça divina. Ele adverte contra a arrogância e instrui sobre a importância da obediência e humildade diante de Deus. A conquista de Jericó não é apenas uma vitória militar, é um marco teológico. Ela estabelece um precedente para a relação entre fé, obediência e a ação de Deus na história. Este momento se torna um ponto de reflexão para gerações futuras sobre a natureza da fé e a realidade do poder divino. Com as muralhas de Jericó agora em ruínas, um caminho se abre diante dos israelitas. O milagre presenciado serve como uma prova irrefutável do poder e da promessa de Deus. Josué, ciente da magnitude do momento, guia seu povo para dentro da cidade, marcando não apenas uma vitória militar, mas um ato de fé realizado. A conquista de Jericó se desdobra rapidamente. Os israelitas, sob a liderança de Josué, agem com uma mistura de respeito pelo sagrado e a severidade de um juízo divino. A cidade, outrora imponente, agora jaz vulnerável e aberta, um testemunho do poder que transcende a força humana. No meio da destruição, a história de Raabe, a prostituta que escondeu espiões israelitas, emerge como um testemunho de fé e redenção. Sua casa, milagrosamente preservada nas ruínas, serve como um lembrete de que a misericórdia divina muitas vezes se manifesta nos lugares mais improváveis. Josué então declara uma maldição sobre quem tentar reconstruir Jericó, enfatizando a singularidade do julgamento divino sobre a cidade. Este ato simboliza a separação entre o passado idólatra de Jericó e o futuro sob a soberania de Israel e de seu Deus. Após a conquista, Josué e os israelitas refletem sobre o significado do evento. Eles reconhecem que a queda de Jericó não foi apenas uma vitória terrena, mas uma manifestação da vontade divina, um ensinamento sobre a importância da fé e obediência incondicional a Deus. Este momento de reflexão é também um tempo de renovação da aliança com Deus. Josué reúne seu povo e reafirma os mandamentos dados a Moisés, enfatizando que a lealdade a Deus é fundamental para o sucesso e a bênção futura de Israel. A história de Jericó passa a ser contada e recontada nas gerações seguintes, servindo como uma lembrança perene do poder de Deus e da eficácia da fé. Ela se torna um símbolo de como Deus pode realizar o impossível e de como a obediência e confiança nele podem levar a resultados extraordinários. A queda de Jericó, assim, transcende seu contexto histórico, tornando-se um elemento-chave na teologia e na identidade de Israel. Para os cristãos posteriores, ela se torna uma alegoria da vitória sobre o pecado e um lembrete de que as verdadeiras batalhas são ganhas não pela força, mas pela fé. E assim chegamos ao final dessa história extraordinária. Através da jornada de Josué e dos israelitas, testemunhamos a interação dinâmica entre fé, obediência e ação divina. A queda de Jericó não é apenas um evento histórico, ela ressoa através dos tempos, nos convidando a refletir sobre o poder do inquebrantável compromisso com a fé e a verdade. Este episódio nos desafia a olhar além das aparências e a confiar naquilo que está além do nosso entendimento. Não se esqueça de curtir e ativar o sininho para não perder nossos futuros conteúdos. Até a próxima no canal A Bíblia Obscura, onde continuaremos a explorar os mistérios e as maravilhas da Bíblia e seus textos apócrifos.